Todos. Então eu ainda tô aqui na maternidade com a Lorena, que nasceu linda num parto muito rápido, que eu vou contar agora no relato. É fundamental eu fazer o relato porque apesar de eu ter filmado o parto, diferente do parto da Bela, eu não filmei vindo pra maternidade e antes, eu filmei só na hora do parto, porque foi tudo muito rápido. Então eu quero deixar registrado o relato para não esquecer nenhuma partezinha desse parto muito especial. Então, na sexta-feira, ela nasceu no domingo, dia 31 de maio de 2020. Na sexta-feira, eu fui na minha médica. Eu falei que queria uma consulta para me sentir mais tranquila, né? Então, assim, a última consulta que eu tive foi remota, foi por WhatsApp. Aí eu fiz um ultrassom na quarta-feira e tava tudo bem, só que mesmo assim eu pedi uma consulta. Aí nessa consulta eu já tava com 1 centímetro. Então na consulta de sexta-feira eu tava com 1,5 cm de dilatação. E eu achei que fosse demorar, né, pra ser o parto, porque esse comecinho ele costuma demorar mais. Só que na madrugada do sábado para domingo, eu já comecei a sentir contração, não muito forte, ela me acordava, eu até cronometrei umas 4, 5, acontecia mais ou menos a cada 7, 6 minutos, me acordava, mas não era muito dolorida, eu voltava a dormir tranquilamente depois. Aí eu falei, não vou cronometrar porque ainda vai avançar. Eu parei de cronometrar, acordava, mas logo dormia. Às 7 da manhã começaram a ficar mais fortes, aí eu comecei a cronometrar certinho. Das 7 da manhã até umas 10 da manhã, elas estavam ritmadas mais ou menos a cada 5 minutos, uma contração a cada 5 minutos. Aí eu avisei minha médica, falei, doutora, estou com contrações ritmadas a cada 5 minutos. Ela falou, quando aumentarem e ficarem, conforme forem aumentando, vai me avisando. E quando ficarem 4 contrações em 10 minutos, aí é hora de ir pro hospital. Ou seja, 4 contrações em 10 minutos seriam uma contração a cada 2 minutos e meio. Porém, isso nunca aconteceu. Eu cheguei no hospital e eu pari tendo uma contração a cada 3 minutos e meio. Ou seja, ainda bem que mesmo não chegando no que ela falou, eu vim para o hospital, senão eu ia ter parido em casa. Porque minha bolsa, diferente do parto da Bela, não rompeu com a Lorena, foi romper só na hora do parto mesmo. Então, era a contração que ia me fazer vir ou não, né, pra maternidade. Bom, aí, então, 10 da manhã eu avisei, aí entrei no banho com a minha filha, com a Bela, e tomei um banho muito longo, assim, fiquei 1 hora e pouco, assim, com ela no banho, e o que foi ótimo, porque a água ajuda bastante, né, relaxa, porque foi um momento gostoso de nós duas também, isso foi bem legal, e foi ótimo, assim, então o banho foi perfeito, fiquei lá 1 hora e pouco com ela, só que as contrações estavam fortes, e eu ficava disfarçando, porque eu não queria assustar ela, né, eu fico quietinha quando vem a contração, mesmo aqui na maternidade também ficava quietinha, respirava e passava. Mas no banho ela ficava me perguntando as coisas, querendo, né, brincar e tudo mais. E eu fingia que tava tudo bem, sorria, respondia. Então foi um momento que eu aguentei muito bem as contrações e já devia estar muito avançado o trabalho de parto. Não sei quantos centímetros de dilatação eu tava nesse momento, mas pouquíssimas horas depois ela já nasceu, né? Então eu sei que estava bem avançado. Aí eu saí do banho, continuei tendo essas contrações a cada 3 minutos e meio. Aí quando foi meio-dia, eu mandei uma mensagem para minha médica. Eu falei, doutora, não estou ainda com uma contração a cada 2 minutos e meio, estou com uma contração a cada 3 minutos e meio, mas eu gostaria de medir minha dilatação, porque se, né, com esse nível de dor ainda estiver longe, eu acho que eu vou querer anestesia dessa vez. Aí ela falou, então vai pra Promatri, que é a maternidade que ela nasceu, que é onde eu tô agora, e lá eles me avisam, mas eu já vou me preparando pra ir também. Aí eu, né, aí eu vim pra maternidade. No caminho tinha bastante contração, meu marido mesmo dirigindo fazia uma massagem circular na minha lombar que ajudava muito.
durante a contração, mas eu tava com bastante dor. E quando a dor vinha no carro, eu já tinha vontade de empurrar. Então eu sabia que estava bem avançado, mas eu não empurrava, eu ficava contra essa vontade de empurrar, assim, porque eu sentia que dava vontade, mas também não queria que nascesse no carro. Bom, aí cheguei na maternidade e como a gente tá em tempos, né, de coronavírus, a gente não quis que o manobrista pegasse o carro, né? A gente queria que meu marido estacionasse. Então, ele ligou no meio do caminho e falou: Ah, tô chegando, não sei o que, minha esposa tá em trabalho de parto, blá blá blá. Nossa, eles foram super legais. Já deixaram uma vaga separada, falaram que não tem problema, que não precisava o manobrista pegar. Aí a gente chegou, meu marido me deixou na entrada e foi estacionar. Então eu fui andando sozinha até o pronto-socorro. Peguei uma senha no pronto-socorro, depois que eu peguei a senha veio uma contração. Eu encostei numa parede, né, meio longe, assim, tinha algumas pessoas sentadas, fiquei meio longe, assim, quietinha, tendo a contração. Durante a contração veio uma enfermeira e falou comigo assim: Ah, pode vir, pode entrar aqui pra sala de triagem. Aí eu ignorei ela, esperei passar a contração. Então, aí, aí eu fui pra triagem. Aí na triagem ela fez perguntas como sintomas gripais, mediu minha temperatura, pressão, perguntou como estavam as contrações, aí eu falei. E em seguida ela me encaminhou para a médica, assim, muito rápido. A médica fez as mesmas perguntas. Aí eu tive uma contração também no meio, fiquei quietinha, falei, tô tendo contração. E aí eu já falei para ela, e já tô sentindo vontade de fazer força. Daí ela falou, então vamos examinar. Junto com essa médica, que é a médica plantonista dessa primeira triagem, tinha uma enfermeira que era um amor, aquela pessoa que sabia exatamente o que fazer. Então, assim, não só ela fazia tudo que tinha que ser feito, como tirou meu tênis, tirou minha meia, tirou minha calcinha, tirou minha corrente, brinco, como ficava me dando suporte, sabe? Força, me dava a mão, ficava perto de mim, assim. Nossa, ela foi perfeita, assim, nossa, melhor enfermeira. É que eu não conseguia falar direito porque eu tava tendo muita contração nessa hora. Então, mas minha vontade era falar, vamos comigo pro parto, porque ela foi muito maravilhosa, assim. Pessoa que sabe o que tá fazendo. E depois é engraçado que eu fui pegar minhas coisas, cada tênis tá num saquinho, tudo direitinho, sabe? Pôs tudo numa sacolinha, tudo organizado. Então, assim, fez um monte de coisa e me ajudou muito nisso, já chamando a enfermeira, porque já viram que eu tava em trabalho de parto, assim, já tava no expulsivo, né? Quando a médica mediu minha dilatação, ela falou, nossa, já tá com 10 centímetros, já tá no expulsivo, mas a bolsa tá intacta e a bebê tá alta. Aí eu falei, bom, daí eu tinha vontade de fazer força, mas ainda não fazia. Ela perguntou se eu tinha médica ou ia fazer com a equipe de plantão. Aí eu falei que... Aí eu falei que tinha médica, aí ela ligou pra minha médica, falou que eu já tava com 10 centímetros, já tava no expulsivo, e aí veio uma cama, uma cama que me levou até a sala de parto, já fui direto, de lá já fui pra sala de parto, aí cheguei na sala de parto, já tinha uma enfermeira me esperando, que foi a enfermeira que ficou até o final com a gente, aí o primeiro médico que entrou foi o anestesista. Aí ele falou, se apresentou, falou, sou anestesista de plantão, não é obrigatório levar anestesia, mas se você... Continuando, que a pediatra acabou de entrar e aí eu interrompi. Então o anestesista se apresentou, falou que era anestesista de plantão, aí eu tirei algumas dúvidas. Perguntei se ia precisar de acesso no braço, ele falou que sim. Perguntei se era rápido, né? Porque eu já sabia que eu tava com 10 centímetros de dilatação. Se a bolsa estourasse, a bebê descesse, já ia nascer. Então, pra ser muito rápido, eu não queria anestesia. Mas se fosse demorar mais um pouco, eu queria. Aí ele chamou a enfermeira que fez mais um exame e ela falou: Olha, tá alta ainda e a bolsa tá intacta. Eu falei: Ah, então eu vou tomar anestesia. Me arrependi por quê? Porque demorou muito pra ser aplicada, acho que assim, mais de 20 minutos. Então, eu achei muito demorado esse processo e eu tive, assim, 4 contrações, né, dolorosas ainda, no meio da anestesia e depois. Aí eu empurrei 2 vezes e ela nasceu. Então, é o seguinte, né, o anestesista estava aplicando anestesia, minha médica chegou. Quando minha médica chegou, terminou de aplicar anestesia, ela
fez o exame para ver como tava. Nisso a bolsa estourou. Depois que a bolsa estourou, ela já desceu automaticamente, ou seja, a única coisa que estava mantendo ela alta era o líquido da bolsa. Quando estourou a bolsa, ela desceu. Minha médica já paramentou tudo rápido. Ela falou, Marcela, vai ser rápido, tá nascendo. Tá nascendo. Eu fiz 2 forças e ela nasceu. Então, assim, foi muito rápido. Então, nesse sentido, eu me arrependo da anestesia porque foi muito rápido, né? Se eu soubesse que ia estourar a bolsa e ela ia descer e nascer, eu não teria tomado anestesia, né? Mas tomei, o que foi bom, porque para conhecer também, como no da Bela foi natural, não tinha tomado, né? Foi uma experiência diferente conhecer como é. Mas eu acho que a anestesia só vale a pena se você chega mais no começo das contrações. Então, assim, eu passei todas as dores do parto praticamente em casa. Em casa, no carro e no transporte até... Então, assim, eu cheguei em menos de 1 hora no hospital, ela nasceu. Então, assim, foi muito rápido. Então, acho que assim, se você vem, né, no início de trabalho de parto, a anestesia pode ser legal, porque aí você fica, né, no conforto, sem dor e tá anestesiado e, né, só aproveita o nascimento. Mas, se tá no final, como era meu caso, eu acho que não vale a pena. Eu acho que se eu pudesse escolher hoje, eu escolheria não ter tido anestesia, porque foi muito rápido depois da anestesia. O parto foi lindo, foi muito humanizado. Infelizmente eu não consegui, não tinha vaga na sala tipo labor, que é onde eu tive a Bela, que é a sala de parto humanizado. Então foi meio que não é centro cirúrgico assim, mas meio que um centro cirúrgico assim, uma sala de parto normal. Mas tudo bem, porque eu cheguei e já fui pra cama, então não teve, sabe, ficar em pé, fazer exercício na bola, não deu tempo de nada, eu cheguei já parindo. Então não me incomodou não ser na sala que eu queria. O que foi legal é que a gente abaixou a luz antes de eu fazer as 2 forças que ela nasceu, minha médica abaixou a luz, colocou música, ela nasceu com aquela música Reconhecimento da Isadora Canto e foi tudo perfeito. Então agora estamos indo. Oi. Então ela nasceu com aquela música Reconhecimento. Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção. Então foi lindo, assim, super calmo. E tá tudo filmado, depois eu vou postar o vídeo do parto certinho. Foi bom que eu consegui dessa vez pegar o nascimento, que no parto da Bela a gente deixou filmando e não sabia que ele ficava filmando só 20 minutos e depois desligava a câmera. Então passou os 20 minutos e aí parou de gravar. Esse, como não teve nem 20 minutos para filmar, ficou filmando tudo. Então tem parto certinho, tem nascendo, foi lindo, mas muito rápido, assim, 2 forças. Aí o outro médico, né, era minha médica, e o auxiliar, ele, bem-vinda Lorena, já tinha nascido e foi muito rápido. Uma coisa que eu gostei muito é que depois que ela nasceu, eu tive a hora de ouro, então ela ficou no meu colo o tempo inteiro, já mamou nessa primeira hora, ninguém pegou ela pra medir, pra pesar, não, sabe, não teve esses protocolos, assim, do nascimento, isso foi feito só depois. Então isso eu achei muito bom. Então assim, foi lindo, foi dos sonhos, foi exatamente como eu sonhei. Só não imaginei que eu fosse chegar tão avançada assim, porque realmente eu achei que a contração ia chegar a ter uma a cada 2 minutos e meio, mas isso nem aconteceu, ou seja, talvez tivesse vindo um pouquinho antes pra cá, mas também foi bom, porque cheguei, já fui, a médica falou, nossa, adoro quando é parto assim, já chega e já tá parindo, que maravilha, se todas as mães fossem assim, ainda brincou. Então assim, foi perfeito, foi a história dela, né, se fosse tirar alguma coisa, eu tiraria essa anestesia, porque não precisou, para 2 empurradas, né, eu acho que não valeria ter tomado, até porque depois eu tive que ir para uma sala de recuperação de anestesia, e aí foi uma parte que eu não gostei, porque como a gente tá em tempo, né, de pandemia, coronavírus, a gente ficaram umas 8 mães, mais ou menos, com os bebês separados só por cortina. Já estamos no carro, indo pra casa. Loreninha dormindo, igual a Belinha também saiu dormindo. Já dei mamá antes de sair, então tá dormindo. Linda, super calminha.
Vou terminar então o vídeo no carro, porque aí a gente recebeu alta, eu já queria voltar porque eu não vejo a hora de apresentar ela pra Belinha. Tô com muita saudade da Belinha também. Mas, ai que bom ela aqui, no espelhinho. Mas então, concluindo, aí depois eu tive que ficar nessa sala de recuperação da anestesia. E o que eu não gostei é que tinham muitas mães, todas com seu bebê, e era só separado por cortina, sabe? Cada uma ficava num espacinho de cortina. E só eu tava de máscara. Então eu acho que eu até liguei depois pra dar uma recomendação. Eu entendo que tem que ficar numa sala, né, com mais mães e tudo mais, mas eu acho que faltou alguns cuidados. O primeiro, ter sido mais rápido o atendimento lá, então foi o primeiro banho, a vitamina K, a vacina de hepatite, medição que não teve na sala de parto. Isso eu achei bom, né, de deixar a hora de ouro com a mãe e fazer isso depois, mas eu achei que demorou muito, assim, 2 horas para fazer esse atendimento, meio ruim. Outra coisa, ok, separado por cortina, paciência, assim mesmo, né? Ninguém tava esperando essa pandemia, mas fazer o uso obrigatório de máscara nas mães, né? Então eu tava porque eu queria me preservar, tipo, eu fiquei 3 meses em casa e escolhi, né, uma maternidade num hospital pensando na minha segurança, da minha bebê e depois, e da minha família, né, meus pais, depois em casa e tudo mais. Então, eu acho que ficou a sugestão e eu deixei com eles essa sugestão. Eu falei, ai, queria deixar a sugestão, porque eu achei que são muitas mães, né? Fora que é um entre sai e tudo mais. Então, eles foram super legais e foi ótimo eu ter ligado para falar isso, porque eles me tranquilizaram muito, porque eles falaram que assim, todas as grávidas que iam ter cesárea ou indução de parto agendada, elas eram testadas 2 dias antes para Covid. E coincidentemente, ou não, na TVzinha que tava, né, os partos agendados, só tinha eu de parto normal. Então eu fui a única que entrei, tipo, pelo pronto-socorro, sem fazer um exame. As outras eram todas ou cesárea ou indução de parto. Então eu me senti mais segura, né? Porque no meu caso deu certo de só ter as mães que teoricamente foram testadas. Não todas. Se você chegou e precisou da indução, acho que aí não. Mas a maioria da indução acredito que seja agendada. E aí eles testaram. Outra coisa, na Promatre, as mães que têm sintomas ou são testadas positivos ou suspeita, eles mandam para o Santa Joana. Então achei ótimo, assim. Agora eu fiquei sabendo pela pediatra da alta que tem 2 casos de suspeita e aí estão no andar separado, estão no térreo. Eu fiquei no segundo andar, por exemplo. Mas quando tem a certeza, né, o teste positivo, sintomas ou suspeita, eles estão mandando para uma outra maternidade, que é do mesmo dono, mesma rede e tal. Então isso eu achei bom. Mas de qualquer forma, óbvio, o risco sempre existe, isso não tem como, né? Mas acredito muito em Deus, vai dar certo. Eu entrei de máscara, saí de máscara. Ela não tem como pôr máscara, mas acredito que tenha corrido tudo bem. A gente tem que ter muita fé, não é mesmo? Então é isso. Queria deixar registrado o relato para não esquecer. E foi um parto perfeito, perfeito, perfeito. Não podia ter pedido nada diferente. Tá bom, talvez só uma coisa, não ter tomado anestesia, porque aí não teria a sala de recuperação de anestesia e anestesia para empurrar 2 vezes não precisava, né? Já aguentei tanta dor, 2 empurradas, é que eu não sabia, né? A gente não sabe quanto vai demorar. Mas se eu soubesse que era só minha médica ter estourado a bolsa que ela ia descer, não teria tomado. Mas não tem problema, foi a história do parto, foi perfeita. E amei, amei, amei. Tô muito feliz com a Lorininha aqui. Não acredito que ela vai pra casa. Tô muito feliz. Até o próximo vídeo. Estamos no caminho, quase chegando em casa. E a Loli dormindo. Olha que pacotinho pequeno. Tem muito espaço na cadeirinha. Que bitiguinha, filha, coisa mais linda. Que dormindo. Já estamos chegando, filha.